Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho do perito criminal na identificação humana. E está aqui para conversar conosco o Alexandre Rafael Deitos, que é perito criminal da Polícia Federal, graduado em odontologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em odontologia legal pela Associação Brasileira de Odontologia. É especialista em antropologia forense e direitos humanos pela Unifesp, doutor e mestre em ciências odontológicas pela USP. Coordena a área de identificação de vítimas de desastres da Polícia Federal, além de ser o representante brasileiro no grupo de trabalho em DVI da Interpol. Membro do grupo de trabalho Araguaia e do grupo de trabalho Perus, na busca dos desaparecidos políticos da ditadura brasileira. Eu agradeço a sua presença. E vamos iniciar com alguma curiosidade, alguma situação engraçada ou inusitada do trabalho deste profissional. Inicialmente, eu agradeço o convite da TV PUC para participar aqui. Eu não tenho uma situação inusitada, mas tenho uma curiosidade. Na verdade, o Código de Processo Penal, que é a Bíblia do perito criminal, ele fala no seu artigo 158 que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame do corpo de delito. Muitas pessoas me perguntam o que seria esse corpo de delito. Eu lembro que, por muito tempo, a única ciência que prestava esclarecimento à justiça era a medicina. Então, quando havia um cadáver ou corpo, por exemplo, o médico analisava esse cadáver e ele prestava esclarecimentos à justiça. Com a evolução, outras ciências forenses passaram a emprestar os seus conhecimentos à justiça. E essas ciências, elas analisam um corpo de vestígios, ou seja, um corpo de delito. Então, aquela expressão que antes significava um cadáver, um corpo, hoje ela é vista de uma maneira um pouco mais geral, e não apenas como sendo de um cadáver. Muito bem. Quer dizer, podemos iniciar imaginando que um perito criminal em qualquer área precisa conhecer profundamente o Código Penal. Exatamente. O Código Penal, diversas leis, o Código de Processo Penal especialmente, que é quem rege a sua atividade. É no Código de Processo Penal que diz que para ser perito oficial é necessário ter um curso superior e é necessário fazer concurso para adentrar a perícia criminal. É definido que são peritos oficiais de natureza criminal os peritos criminais, os peritos médico-legistas e os peritos odontologistas, com autonomia técnico, científica e funcional. Então, são 3 áreas de perito, mas um perito criminal na área de identificação humana faz tudo, cada um pega o seu aspecto. Cada área de perícia vai trabalhar na sua expertise, né? Eu sou formado em odontologia, então eu trabalho dentro da Polícia Federal na área da antropologia forense e na área da identificação de vítimas de desastres. Ou seja, são áreas que trabalham com a identificação humana. Por exemplo, quando a gente pega um corpo que está esqueletizado, nós vamos analisá-lo, tem conhecimentos específicos para fazer esse tipo de análise. A gente vai tentar extrair um perfil biológico desse esqueleto, por exemplo, o sexo, a idade, a ancestralidade e a sua estatura, por exemplo, tentando verificar se há algum desaparecido com essas mesmas características em determinada região. Em havendo, a gente pode aprofundar esse exame visando a sua identificação,
como, por exemplo, as patologias que essa pessoa teve em vida, os traumas que deixaram marcas nos ossos, podem ser comparados com o esqueleto que eu estou analisando. E essa comparação, claro, se tiver imagens radiográficas da pessoa em vida, eu posso comparar essa documentação ante-mortem, que é uma documentação da pessoa em vida, com a documentação pós-mortem, que é da pessoa após a sua morte, para tentar identificá-la. E no contexto de violência, por exemplo, muito importantes são a análise dos traumas. Eu preciso saber se o trauma que deixou a marca no osso é um trauma que a pessoa recebeu em vida, se é um trauma proveniente da degradação óssea após a morte, ou se é um trauma que a pessoa recebeu ao redor do período da sua morte, que inclusive pode ser a sua causa mortis. Sua causa. Se pegar então, o crânio... Exatamente. Por exemplo, uma marca que um projétil de fogo deixa no crânio, se ela for perimortem, ou seja, se ela for ao redor do período da sua morte, vão deixar características primárias e secundárias específicas. E com isso, o antropólogo forense vai poder afirmar que essa lesão ocorreu ao redor do período da morte da pessoa, podendo ser a sua causa-morte. Então, a análise de traumas é muito importante hoje no contexto da antropologia forense. E o trabalho, vamos pegar específico do dentista, do odontólogo, né? Nesta área, qual seria? Então, quando a gente entra na perícia criminal, a gente faz uma prova específica relacionada à odontologia. A odontologia tem uma especialidade voltada às questões forenses, que é a odontologia legal. Então, para adentrar a perícia criminal, você tem que conhecer a sua especialidade. Quando você entra na perícia, surge uma janela de oportunidades para você trabalhar. Você pode trabalhar tanto na sua área específica da odontologia, como você pode trabalhar em uma área geral também. Como área geral, a gente poderia falar, qualquer perito criminal pode ir e fazer o exame de um local de crime, por exemplo. Pode fazer o exame de uma moeda falsa, por exemplo. Isso são exames mais gerais. Agora, quando ele parte para a sua área específica, ele vai trabalhar especificamente com a identificação humana, com a antropologia forense, com traumas. O odontologista, no Instituto Médico Legal, ele trabalha não apenas com os mortos, mas com os vivos. Também? 80% do movimento de um ml é de vivos, não é de morto. Ah, é? Exatamente. Então, o odontologista ele vai fazer muito exame de lesão corporal na face, por exemplo. Né? Além das necrópsias de pescoço e cabeça que ele é autorizado a fazer de acordo com a lei federal. Quer dizer, vamos imaginar, se ele levou um murro, por exemplo, e quebrou alguma... quem faz essa análise no ML, no corpo de delito, isso a gente conhece, é isso? Exatamente. É o especializado, o perito criminal especializado em odontologia, nisso. Que no ML se chama odontologista. Odontologista. Para você classificar se uma lesão é grave ou gravíssima, de acordo com o Código Penal, você tem que ter conhecimentos especializados. Cada tipo de lesão tem uma pena. Então, se você classificar uma lesão que uma pessoa recebeu na face como gravíssima, você está aumentando a pena do agressor. Então, você realmente tem que conhecer a legislação, além dos conhecimentos especializados da sua área, né, do complexo bucomaxilofacial. E o odontologista, ele frequenta tribunal? Ele pode frequentar. Sei. O produto do trabalho de um perito criminal, seja odontólogo ou de qualquer outra área, é o laudo pericial criminal. Um texto onde ele descreve as suas... É um documento, né? É um relatório forense, exigido pelo Código de Processo Penal. Então, existe método para você fazer esse laudo, onde você vai ter que explicar quem pediu esse exame para você fazer, quais são os objetivos
desse exame, que tipo de exame é esse, quais são os resultados. E você tem que explicar isso não para os seus pares, os peritos criminais que conhecem a linguagem do expert, mas você tem que explicar isso para os operadores do direito, para o juiz, para o promotor, para o advogado. E muitas vezes você não deve se utilizar de tantos termos técnicos assim para explicar, porque senão as pessoas que vão usufruir desse laudo no processo não vão entender. Então você tem que dosar a sua linguagem técnica, concisa, com uma linguagem clara, que todos entendam, para que o processo penal possa avançar de maneira adequada. Quando o juiz tem dúvidas no laudo, seja pela linguagem, ou seja porque ele não entendeu mesmo algumas coisas, ou seja porque ele acha que está faltando alguma coisa, ele pode chamar o perito criminal em juízo e o perito criminal, o odontólogo, no caso, se estiver fazendo um exame nessa área, vai lá e conversa com o juiz frente a frente, onde vai dirimir todas as dúvidas que o magistrado tem, ou o magistrado vai aceitar a sua explicação, ou ele vai solicitar novo laudo complementar para que as suas dúvidas sejam colocadas oficialmente dentro do processo. E na identificação humana, qual é o trabalho desse especialista? Hoje existe uma área muito em voga, que é a área DVI, que é uma sigla em inglês chamada Disaster Victim Identification, que em português chama-se Identificação de Vítimas de Desastre. Como é uma sigla consagrada internacionalmente, mesmo no Brasil, a gente continua chamando a área DVI. É uma área técnico-científica, é uma área complexa que merece uma resposta de maneira especializada, né? Quando a gente tem um desastre, o que seria um desastre? Qual é o conceito de desastre? É tudo aquilo cuja demanda supera a capacidade de resposta. Então, se a gente tem um desastre com múltiplas vítimas fatais, nós temos um desastre em massa. Ou seja, esse desastre em massa significa que não é possível, em um determinado local, você fazer o processamento pelos meios usuais daqueles cadáveres. Como uma impressão digital. No caso, a gente aí já parte para os métodos de identificação do processo de resposta DVI. Porque quando você fala em DVI, identificação de vítimas de desastres, as pessoas pensam que essa área acontece apenas no IML. E não é verdade. O IML é apenas uma das fases do processo DVI, né? A gente costuma dividir o processo DVI em 4 fases, né? É a fase de local, é a fase do local do acidente, que muitas vezes é um local de crime. Então você tem que fazer o processamento do local de maneira adequada, tanto fazendo o levantamento do local de crime, porque no processo vai ser exigido que você aponte a autoria e a materialidade daquele crime, como também é necessário fazer a busca e a recuperação dos corpos que estão lá, de uma maneira sistematizada, porque a maneira que você vai recuperar esses corpos no local do crime, no local do acidente, pode acelerar e dar maior eficiência ao processo de identificação que vai ser feito posteriormente, ou, pelo contrário, pode atrasar, propiciar uma resposta mais lenta ou mesmo não permitir que o processo de um corpo seja finalizado por meio da identificação numa fase posterior, porque você tem que ter cuidados específicos no local do acidente para recuperar esses corpos, como, por exemplo, proteger as mãos, porque aqui nós temos as impressões digitais, que vão propiciar a identificação em fase posterior. Então, você ensaca as mãos para não perder as luvas epidérmicas, por exemplo. Você tem que proteger a cabeça, porque outro método de identificação é dada pelo exame odontolegal, pelo exame dos arcos dentais. Então, se você não proteger a cabeça e perder os dentes durante a recuperação dos corpos, você também vai estar inviabilizando essa identificação pela odontologia numa fase posterior. E a impressão digital e a odontologia
são os métodos mais baratos, mais rápidos para se fazer a identificação em um processo DVI. E hoje está também bastante avançado o DNA. Né? Exatamente. É mais caro, mais demorado. Né? Exatamente. Aqui no Brasil, nós utilizamos a metodologia aceita pela comunidade internacional. Essa metodologia aceita pela comunidade internacional é a metodologia da Interpol. Né? A Interpol ela chega a mais de 190 países. E o Brasil? 180? 190 países. 90. E o Brasil faz parte da Interpol. E quem representa a Interpol no Brasil é exatamente a Polícia Federal. Sei. Então, nós temos a obrigação de utilizar esse protocolo internacional, bem como difundi-lo também. E o que diz esse protocolo? Além de dividir o processo em várias fases que eu estou explicando agora, ele também exige que para identificação humana sejam utilizados métodos primários de identificação. O que é um método primário de identificação? É um método que quando você utiliza, ele não precisa ser confirmado por outro método. Sei. E os métodos primários são a papiloscopia, impressão digital, a odontologia e o DNA. Tá. Dos 3 métodos primários, tem uma sequência lógica para você utilizar. Né? Primeiro a impressão digital, que é a mais rápida de todas, a mais barata. Em seguida a odontologia e, por último, o DNA, porque ele é mais demorado e mais caro. Então, por isso que é tão difícil identificar os corpos em perus, né? Quer dizer, lembrando, perus é uma vala onde foram colocados corpos de pessoas mortas na ditadura, junto com outros corpos de, se eu não me engano, de pessoas sem identificação, não é? Por isso é tão difícil identificar? Exatamente. A vala de perus é uma vala clandestina. Clandestina. Onde foi feita na década de 70, foi feita uma exumação em massa no cemitério de Perus e foi feita uma grande vala, onde foram depositados diversos corpos. E o problema é que essa vala não teve nenhuma documentação. Então, tem pessoas que lá estão, que foram enterradas de maneira legal, nas sepulturas individuais, depois foram trazidas para a vala, e também tem pessoas que foram colocadas lá de maneira ilegal. O Grupo de Trabalho Perus, que atua desde 2014, ele faz o exame antropológico desses restos mortais que estavam contidos dentro dessa vala, cuja exumação foi realizada em 1990. De lá saíram 1.049 caixas com esqueletos. Não significa 1.049 indivíduos. Certo. Porque o número de indivíduos é maior que isso. É maior. Porque há muita mistura óssea. Tem caixas que a gente encontra 5 ou 6 indivíduos. Porque houve muita... Porque o processo de recuperação desses remanescentes ósseos não foi feita de maneira adequada. Não teve uma abordagem forense. Né? Então, houve muita mistura. E como os restos mortais já estavam esqueletizados, para fazer a identificação não é possível, claro, impressão digital. Né? Para usar o método da odontologia, seria necessário a gente ter documentação das pessoas em vida, como radiografias ou fichas dentais, para poder fazer a comparação com o que nós encontramos. Também não existe documentação ante-mortem dessas pessoas que estão na vala. Então, os 2 métodos primários de identificação, que é a impressão digital e a odontologia, não podem ser utilizados lá. Resta o método genético, o método do DNA, que vem sendo utilizado lá. Né? Houve, nos últimos 2 anos, a identificação de 2 desaparecidos políticos, do Dimas Casemiro e do Aloysio Paliano, nos quais foram utilizados o método do DNA para apoiar a identificação deles. Como é que um cirurgião dentista, é o nome oficial do profissional que se forma em odonto, não é hoje, se torna um perito criminal nesta área? Bom, a Lei 2030, de 2009, que é quem define quem são os peritos oficiais de natureza criminal, dentre eles o odontólogo, diz que é necessário você ter formação superior, curso superior, e fazer concurso público. Então, o concurso público você faz junto às instituições periciais, né, que podem ser instituições independentes
dentro dos estados, ou pode ser instituições que são vinculadas às polícias estaduais, né? No caso da Polícia Federal, a Perícia Criminal Federal é vinculada à Polícia Federal, né? Aí você vai depender da oferta de vagas das instituições. Cada estado tem as suas regras, tem as suas provas, mas de maneira comum, geral, o que é necessário? Estudar bastante, né? Porque além de você saber a sua área de expertise, que seria a odontologia, você tem que ter noções do direito, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, português, informática, raciocínio lógico, ou seja, são diversos tipos de conhecimentos gerais e específicos. E além disso, existe toda uma avaliação um pouco mais criteriosa para você entrar nesse tipo de cargo, porque você tem que ter uma avaliação médica muito criteriosa e uma avaliação física muito criteriosa. Qualquer problema nessas duas áreas, você pode ser eliminado. Então você tem que fazer provas de resistência física, como natação, corrida, barra. Porque ele vai ser um policial. Você vai ser um policial. Não obstante você trabalhe muito no laboratório, o que as pessoas acham aquele efeito CSI, né? Onde você trabalha só dentro do laboratório com computadores e tal, isso existe realmente. Mas você vai muito a campo. A gente apoia muitas operações policiais de busca e apreensão, por exemplo. Eu vou muito a campo no caso do Grupo de Trabalho Araguaia, por exemplo. Nós vamos até a região do Araguaia, Tocantins, Pará, onde a gente passa 15 a 20 dias em cada expedição. São 3 a 4 expedições anuais, onde você fica numa região longínqua, uma região erma, sem muitas condições logísticas, realizando escavações, procurando desaparecidos políticos. Então você tem que ter realmente uma certa saúde e um certo físico adequado para isso. Quando você escolheu odontologia, você já pensava em fazer perícia? Você já pensava em ser perito nesta área, não? Não, isso surgiu um pouco mais tarde, né? Quando eu comecei a fazer odontologia, a gente tem uma outra visão, a gente tem uma visão mais clínica, certo, né? Querendo fazer algumas especialidades mais famosas, como ortodontia, colocar aparelhos, cirurgias ou estética, né? Conforme vai avançando o curso, você vai conhecendo as especialidades dentro do curso e após também a sua graduação, aí é que você realmente se torna um cirurgião dentista. E aí você começa a fazer vários tipos de análise, não apenas das especialidades, mas também análise relacionada ao mercado de trabalho, né? A gente sabe que o mercado de trabalho na odontologia também vem se complicando ao longo dos últimos anos, né? O Brasil, por exemplo, ele tem hoje mais de 10% dos dentistas do mundo, né? Talvez seja o país que mais tenha faculdades de odontologia. Então, há muita oferta, né? Então, com isso, o mercado de trabalho acaba sendo afetado, né? E as pessoas acabam procurando atividades que talvez deem uma condição melhor do que o mercado oferece. E isso não quer dizer que os brasileiros todos têm dentes perfeitos, sem problema, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, até porque a gente tem que aliar a essa análise as políticas públicas de saúde, né, que mudaram nos últimos 15 anos, né? Claro. Se você pegar as pessoas da década de 60, 70, onde havia muito menos oferta de serviços odontológicos no sistema de saúde pública, né, do que é hoje. Então, hoje, se a gente pegar o levantamento epidemiológico brasileiro, a gente vê que as crianças têm muito pouca cárie. Agora, se você pegar o índice das pessoas que nasceram na década de 70 e 80, você vê que esse índice é muito maior. Tem melhorado, mas, claro, o Brasil são mais de 200 milhões de habitantes, né? Você tem uma desigualdade grande aí também. Desigualdade grande, exatamente. Como é que está o mercado de trabalho para ser perito? Porque já sabemos que ele faz um concurso, ele pode ser federal ou estadual. Pessoa que quiser trabalhar nessa área, há concursos regulares ou não? Como é que você vê isso? Não há uma regra, né? Por exemplo, na própria Polícia Federal, eu fiz o concurso em 2004, né? Quando abriram algumas vagas para odontologia. Uma nova vaga só veio a ser aberta em 2014. Uma só? Uma só. Uau. Disputada por quantas pessoas? Mais de 1.000 pessoas.
E aí, depois disso, houve um novo concurso agora, que está tendo uma academia de polícia agora, foi um concurso de 2017, se não me engano, onde não foi oferecida uma vaga para odontologia, foi mais oferecida para outras áreas. Então, cada instituição faz a sua análise e oferece as vagas que acham necessárias para suprir a sua demanda. Então, cada perícia estadual tem a sua autonomia para fazer esse tipo de análise, mas, de uma maneira geral, a perícia criminal na área da odontologia é uma área bem restrita, né? É uma área que há uma grande concorrência e é uma área que não é uma área que sempre há diversas vagas disponíveis. Então, você tem que ir verificando ao longo de cada estado qual é a oferta de vagas que está sendo ofertada. E existem peritos na sua área, na área de odontologia, que não são da Polícia Federal, Polícia Estadual, que são privados, que são acessados por pessoas, ou não? Veja, para fazer perícia criminal é necessário concurso público e você adentrar uma instituição de perícia oficial. Certo. Agora, existem outros tipos de perícias. Perícias cíveis, perícias trabalhistas, perícias administrativas, né? Onde o leque é muito maior e já abre um pouco mais as possibilidades, onde não é necessário mais um concurso público, mas, claro, é necessário você se apresentar a essas empresas, é necessário você se cadastrar junto à Justiça Estadual ou Federal para ofertar os seus serviços e se tornar um perito judicial, né, nas questões cíveis, trabalhistas e administrativas. Que também há um grande mercado de trabalho nessas áreas também. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.